TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada Janete Xavier de Glorinha vai contar para nós a experiência que ela teve com Cristo, o passo a passo dela até conhecer Cristo, depois aquilo que o Senhor já fez na vida dela. Tudo certo, Janete? Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom, minha caminhada com Cristo, né? Antes de eu conhecer Cristo, na verdade, né? Como todos, a gente peregrina um pouco, né? Fui a outros movimentos, frequentei várias religiões, né? Como boa parte, né? Dos convertidos, né? Mas sempre tem aquela interrogação, né? Que a gente busca algo que nos satisfaça, mas nunca preenche, né? A gente está sempre à procura. Então, para mim, foi uma caminhada muito longa, assim, e a gente passa por várias dificuldades, a gente quer buscar consolo, né, em algo que o mundo nos ofereça, mas às vezes até a gente consegue, né, alguma coisa. Só que tem um tempo, né, tem uma durabilidade, na verdade, aqui. E aí chega um tempo que tu cansa, né, que tu desiste de tudo, que tu vê que tu já botou dinheiro fora, que tu perdeu tempo, que, enfim, né, e não resolveu o teu problema. É quando a gente resolve dar uma chance para Jesus, né? Aí eu conheci Jesus, né, e através da minha irmã, né, que ela foi a primeira a ser convertida, né, na minha família, né, e eu achava, assim, muito estranho, assim, aquela conversão, assim, porque logo que a gente se converte, a gente não abandona o mundo, né, então a gente não tem um bom testemunho, né, e a gente fica, e nós que estamos de fora, a gente fica só buscando a perfeição na pessoa que fala de Deus para nós, né. E eu olhava para minha irmã, eu via uma transformação nela, mas ao mesmo tempo eu não via algo que ela de transformação natural, assim, é como se ela tivesse duas vidas. Mas enfim, conheci o Senhor, fui na igreja e tal, mas nesse momento. Tu tinha, assim, algum motivo específico que te fazia buscar, ou era só, assim, um desejo de ter essa proximidade com Deus? O que te motivava a tentar encontrar esse Deus? Na verdade, assim, né, eu sempre vivi uma guerra espiritual muito grande, né, eu tinha sonhos alucinados, assim, eu tinha visões, assim, de espíritos ruins, entendeu? Eu tinha uma vida bem turbulenta nessa questão, eu tinha muitos medos, né, eu era muito atacada, assim, pelos espíritos do medo, então eu não dormia no escuro, eu tinha várias coisas, assim, que me faziam buscar ajuda, né. Entendi. E eu vi que as ajudas que eu busquei não solucionaram meu problema, então eu fui, né, até Deus, recebi várias revelações, né, dessas denominações e tal, que eram espíritos maus, espíritos de mortos, aquela coisa toda, né, e eu até entendia, mas não compreendia, né? Então eu vivia uma batalha espiritual muito grande, assim, comigo mesmo, com as pessoas, sabe, tive uma adolescência meio conturbada também, né, nesse sentido. Então, o que me fez buscar Deus foi tentar me livrar, né, de todos esses pesos, de todas essas coisas ruins, né, que aconteceram na minha vida. Né? Entendi. E aí, nesse processo ali que tua irmã foi, tu começou aí, como é que foi o teu primeiro contato, assim, indo com ela? Teve algo que te chamou a atenção? Sentiu uma diferença? Na verdade, assim, como é que eu vou explicar? A gente recebe aí fora a profecia do que tu tem, né? Na verdade, a confirmação do que tu tem, porque tu já sabe o que tu tem. Mas não nos é ensinado a como nos livrar disso tudo, entendeu? Não nos ensinado como é que eu faço. Tá, eu sei que tem um espírito que me ataca, mas como é que eu faço para que ele não me ataque mais, né? Então, e essa parte aí não é ensinado para nós. Então, tu não vê resposta naquilo que tu busca, né? Porque é como se a doença, tu sabe que tu tem, tu precisa da cura, né? Então foi assim, eu fui, mas eu não tinha muita fé também em função disso, de vai ficar tudo bem, vai melhorar,
uma hora vai passar aquela coisa toda, mas não passa, entendeu? Se tu não... A gente sabe, hoje a gente sabe, né? Se tu não batalhar, se tu não for lá, não quebrar, não orar, não jejuar, não pagar preço, não vai passar, entendeu? Pode até piorar às vezes. Uhum. Então, para mim, assim, eu sempre fui muito... não tá dando certo, eu sempre fui meio pé atrás, assim, com as coisas em função disso, né? Sim. Mas eu fui, fiz o que as orações que me disseram e tal, mas eu não obtive resultados, assim, né? Então, quando eu fui para a Igreja do Senhor Jesus, que me foi apresentada, né, a Igreja do Senhor Jesus, através de um irmão, há 23 anos atrás, né, foi algo que eu fui do mesmo jeito, assim, né, fui muito mais, porque uma galera toda foi e eu era da galera também, entendeu? O batismo foi a mesma coisa, meio sem noção, assim, mas fui porque... Mas era algo que dentro de mim testificava que esse era o caminho, entendeu? Que era ali que eu me achava. E uma das primeiras ministrações, assim, que eu vi do apóstolo, né, ele falava sobre cura e libertação, né? E foi algo assim que ele falava assim, se tu pedir com fé, se tu orar, né, o Senhor, tu vai sair daqui hoje uma nova criatura, né? Vai receber um renovo. E eu fiz, digo, vou fazer, vamos lá, vai que dê certo, né? E eu fiz e foi uma bênção, foi uma transformação, literalmente, né? E dali em diante, então, já eu entendi que ali era o meu lugar, né? Que era esse o local. E a gente é pregada a cruz, né? Na Igreja do Senhor Jesus. Isso nos assusta todo mundo um pouco, eu acho, no começo, né? Mas a gente entende, o meu temperamento entende que é só assim. Então, isso foi algo assim que me chamou a atenção e me fez permanecer, né? Na Igreja do Senhor Jesus. E a partir daí, então, foram muitas descobertas, muitas bênçãos, muitas entregas em muitas áreas, a gente vence muitas, né? Outras a gente está em processo ainda, mas a obra é grande, né? Quando tu fala assim que começou a ir na Igreja do Senhor Jesus Cristo e começou a sentir que testificou, tu consegue explicar assim qual foram as experiências ou o sentimento que o Senhor te dava, testificando que ali é onde tu deveria permanecer? Bom, nessa época, né, o Senhor me deu uma experiência de muita cruz, assim, sabe? Muita tribulação, muita... Só que uma certeza que a gente não consegue nem colocar em palavras, né? Que tem algo dentro de ti testificando que aquilo é necessário, né? Eu passei longos, literalmente, 7 anos de muita tribulação. Muita luta interna, sabe? Para conseguir me livrar, assim, dessa bagagem do passado, de muitas coisas do passado. O Senhor me preparar para o dia de hoje. Hoje eu entendo que eu fui preparada para viver o dia de hoje, né? E é algo dentro da gente que testifica de uma forma que tu tá na tribulação, tu tá sofrendo, tu quer fugir, mas tu sabe que tu não pode. Sabe que tu tem que permanecer. Algo dentro de ti que tu tem que permanecer firme, não olhar para o lado para te não cair, né? E foi o que eu fiz. Então, assim, cada situação que vinha para minha vida, Deus me convencia dentro de mim, no meu íntimo, né, que era necessário. Né? Eu tive uma vida, assim, apesar de ser entre irmãos, bastante atribulada, assim, de bastante batalhas, vamos dizer assim, de muitas lutas, porque a gente não entende. Tu olha, se tu for olhar para ti, assim, por que eu sou tão injustiçada, né? Por que comigo? Por que eu passo tanto trabalho? Por que se eu faço, né? Eu trabalho, eu não matei, não roubei, enfim, aquelas coisas que a gente, né, acha que é só o que é necessário para ter uma vida plena. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que lá na frente algo de maravilhoso me esperava. Né? Lá na frente, Deus me dizia que eu ia agradecer um dia olhando para trás, né, por tudo que eu tinha passado, por tudo que Deus tinha permitido que acontecesse. É como se fosse aquele conselho de mãe que ela diz para minha filha, faz isso que um dia vai dar certo, não faz aquilo e tal. E eu tinha esse sentimento, assim, sabe, que Deus estava me cuidando o tempo todo, me preparando, assim, para que eu conseguisse. Hoje as batalhas que a gente passa são muito mais intensas, mas a gente está muito mais preparado para elas, né? Verdade. É como se tu estivesse numa guerra com todas as armaduras. Né? Hoje a gente sabe que Cristo vai vencer, já venceu todas elas, né? Que é algo que só precisa ser consumado na nossa vida, né? Então é diferente. Mas eu agradeço a Deus, assim, por tudo que eu passei e eu sei que Deus nunca me desamparou. E isso que tu compartilhou, assim, que era a tua dificuldade, essa perturbação, assim, de sonhos e tudo mais, o Senhor foi tirando, foi te dando direcionamento do que tu devia fazer, de como que foi esse processo? Na verdade, né,
hoje eles intensificaram, né? Mas de uma maneira, assim, como é que eu vou te explicar? É que são verdugos atormentadores que eles atormentam a gente 24 horas por dia, né? Uhum. Eu sempre tive muita sensibilidade em ouvir o espírito, mas a ouvir o diabo também. Eu sempre ouvi os dois com a mesma, do mesmo jeito, assim, sabe? Uhum. E às vezes a fala de Satanás é até mais mansa que a fala de Deus no meu ouvido. Então, quando eu comecei a discernir os espíritos, entendeu? Que eu lembro, assim, que a primeira experiência que eu tive, né? Eu estava dirigindo numa rodovia aqui perto, numa estrada, né? E tinha uma faixa contínua que era proibido ultrapassar. E eu estava atrasada para um compromisso da igreja. E vinha uma cegonha e eu orei e perguntei, digo, Deus, e agora será que eu posso ir? Porque era longo o caminho que eu não podia ultrapassar, né? E aquela voz me disse, vai, e eu fui. E quando eu fui, vinha outro carro da frente, outra cegonha, né? Porque é um trajeto de caminhões. E eu achei que ali era o fim, eu só fechei os olhos e fiquei durinha, assim, eu digo, Senhor, eu me entrego, não tinha o que eu fazer, entendeu? Eu tinha um Fusca na época, né? Aí eu fiquei bem durinha, assim, eu chegou a mexer nos dois espelhos do Fusca. E quando eu passei, assim que eu abri o olho, que eu vi que eu tinha passado, eu perguntei para Deus, eu digo, Deus, mas eu te perguntei por que que tu me disse isso? Porque tu disse para eu ir se não podia ir, né? E Deus me revelou ali, né? Era uma faixa contínua, existia uma lei, ele jamais me mandaria, né, fazer algo que não fosse o certo, Uhum. ainda que fosse, né, pelo compromisso do Senhor, o Senhor nunca faz a gente ter atitudes erradas, vamos dizer assim. Verdade. E a partir dali eu compartilhei com o apóstolo na época, né, essa experiência, ele me disse, né, para mim vigiar muito os espíritos. Uhum. E eu disse para ele, mas era uma voz mansa, era a voz de Deus, eu disse para ele. E ele me disse, não, vamos. Aí ele começou, né, a me explicar, a ministrar, e me mostrar assim, eu entendi, né, que aquela voz então não era a voz de Deus. Que era um dom que o Senhor estava te dando, que tu tinha aí nas tuas mãos, mas Exatamente. precisava saber administrar. Exatamente, entendeu? Quando a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Aí eu entendi assim que esses medos todos, na verdade, esses ataques todos que eu sofria é porque Deus já tinha algo para mim, né? Uhum. Deus já tinha algo assim que ele gostaria que eu fizesse. Então, isso tudo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, e até hoje eu ainda tenho de vez em quando algumas coisas, entendeu? Foi para que eu aprendesse a lutar muito, a ter muita batalha espiritual, assim, Uhum. sabe? A guerrear, porque hoje a gente guerreia 24 horas por dia, é necessário hoje, né? E eu creio, assim, que quando o Senhor me deu o discernimento dessas coisas, né? Ele como se tivesse saído um fardo de cima de mim. Uhum. Hoje não é que não existe mais, existe, como eu acabei de falar. Só que eu sei como sair, entendeu? Eu sei que é através da oração, que é Deus, eu sei que o mundo ruim existe, eu sei que tudo isso é real, entendeu? Mas eu sei que o maior está dentro de mim. Amém? E tu viu assim na tua vida também as transformações que o Senhor fez em relacionamento, familiar, trabalho? Ah, com certeza, assim, eu sempre fui a filha rebelde, assim, na minha casa, sabe? Eu sempre fui minha família de muito pobres, assim, pessoas muito humildes, sabe? Mas eu era sempre a rebelde. 12 anos, os meus pais se separaram, né? Eu fui morar sozinha em Floripa para trabalhar, imagina, eu tinha 12 anos de idade. Eu não sei como eu consegui autorização de juiz, eu fiz umas coisas lá que só eu conseguia fazer, entende? Acabei indo para lá, fui muito maltratada por essas pessoas que eu fui morar com eles, sabe? Eles me trataram, eu contei há poucos dias essas histórias para meus filhos, nem eles sabiam, né? Mas, tipo assim, eu tinha talher separado, eu tinha papel higiênico separado, sabe? Era uma coisa meio que, meio que satânico aquilo ali que eu Sim. vivi, sabe? Foram 3 meses, assim, de tortura, né? Aí, um dia que ela me deixou dinheiro para as compras, né? Eu peguei o dinheiro e comprei uma passagem de volta. E fui embora, fugi, assim, entendeu? Voltei para cá. E, então, assim, eu tive esse período na minha vida, né? Que o Senhor me preparava para viver hoje. Hoje eu tenho um convívio assim com a minha família, eu posso dizer assim que a maior experiência, o maior crescimento que eu tive é aceitar as coisas, tudo que entender, na verdade, né, que bênção é tudo que Deus tem para ti, tudo que Deus tem para mim, entendeu? Então, o que eu entendo hoje assim, a transformação que o Senhor fez na minha vida pessoal, eu sempre fui muito irada, muito braba, muito
sabe? Porque o trabalho que tu passa na vida te torna uma pessoa agressiva, entendeu? Então a minha defesa era o ataque, eu atacava todo mundo, entendeu? Isso foi algo que Deus me transformou hoje. Não é que eu não tenha vontade de atacar, eu tenho todos os dias, mas eu consigo ter domínio sobre muitas coisas, entendeu? Com meus filhos, com a minha família, se alguém conversar hoje, eu sou outra pessoa, entendeu? Porque eu consigo, nem sempre eu consigo, na maioria das vezes eu não posso com o diabo e eu fujo dele. Quando eu vejo que eu não tenho condições de suportar aquilo, eu fujo, porque eu sei que, né, que a gente precisa resistir às coisas dele. Então, o Senhor me transformou a minha vida, porque eu tinha sonhos quando eu era criança, né? E logo, uma das coisas, lá que eu cheguei na igreja, uma irmã entregou uma profecia para mim e disse assim: o Senhor diz que ele vai realizar boa parte dos teus sonhos que tu tinha quando criança, né? E eu pensei, vai sim. Era um monte de coisa que eu sonhava, mas para minha surpresa o Senhor realizou um a um, né? Tanto de me realizar como realização profissional, como mãe, como ter casa, essas coisas simples assim, sabe? O Senhor fez todas e eu tive muitas experiências assim que Deus... Porque a minha vida é um milagre. Eu vivo um milagre. O Senhor faz milagre todos os dias na minha vida, porque eu olho para mim mesmo, é impossível de eu conseguir ser, ter e fazer tudo que eu faço hoje sem Deus. Era impossível. Eu olho para o negócio que o Senhor me deu, eu olho para os filhos que o Senhor me deu, entendeu? Que eu não tinha base nenhuma e os meus filhos têm toda a base que precisavam ter, entendeu? Eu vejo assim que o negócio que o Senhor confiou nas minhas mãos, muitas pessoas estudadas, com faculdades, com pós-graduadas, não conseguiram manter o que o Senhor mantém por mim, entendeu? Um relacionamento da minha família toda, ela é batizada, né? Todos tiveram, grupo familiares, todos eles tiveram acesso à palavra, entendeu? Nem todos ficaram, mas todos tiveram a oportunidade. Então isso é só Deus que faz nas nossas vidas, né? Não tem outra explicação. É verdade, né? E é nessas coisas assim, tanto pequenas, né, quanto grandes, que a gente vai vendo o cuidado do Senhor, né? É verdade. Não por ter realizado sonhos, né, mas por estar ali, né, preparando antes para ter uma experiência agora, ou mudando agora, né, para que depois também possa desfrutar do Senhor, né? Ele tá sempre ali com as mãos preparando o nosso caminho, né? É algo assim que às vezes a gente tá vivendo no dia a dia e não para perceber isso, né? Ou até a gente contar o nosso próprio testemunho, a gente não vê isso acontecendo na nossa vida, né? Mas chega esses momentos que o Senhor faz a gente se aquietar e relembrar, né, essas experiências e compartilhar. Que com certeza, Janete, quem ouviu teu testemunho aí viu, né, as mãos do Senhor, e isso aumenta a nossa fé, né, aumenta a nossa confiança de que o Senhor tá ali do nosso lado, né. E Janete, a gente já tá quase chegando ao final, mas vou pedir pra te deixar uma consideração final para quem acompanhou teu testemunho. Eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa perseverar. As lutas, elas são diárias e elas não vão diminuir. Mas maior o que está em nós, o que está no mundo. Deus sempre vai nos dar a graça. Por pior que pareça ser, eu tive muitas noites de choro, mas eu tive muita alegria pela manhã. O Senhor, Ele é tudo que nós precisamos. O Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira, até quando a gente acha que está sozinho, que nada mais tem solução, Deus é a solução. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos cuida de uma maneira que só Ele pode cuidar. E eu acho que a gente precisa crer, não olhar em coisas materiais, porque o material, se a gente buscar o reino em primeiro lugar, Deus acrescenta tudo o que nós precisar. Mas que a gente se atente muito a buscar o reino, a cuidar do rebanho, a cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeiros, a atentar principalmente no culto familiar, no grupo familiar que o Senhor tanto tem nos falado. E eu creio que se a gente conseguir ajustar essas coisas, né, a gente consegue desfrutar junto da tribulação, tirar o nosso desfrute diário. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, Janete, por contar o testemunho aqui para nós. E obrigada aí para quem acompanhou o testemunho, né? Que possa ter te edificado, possa ter tirado dúvidas, né? Talvez se você tem experiências parecidas ou conhece alguém que está vivenciando algo que a Janete compartilhou aqui com a gente, você pode mandar esse programa, né? Para que a pessoa também tenha aí, né? Uma ideia do que o Senhor pode fazer na vida dela, né? Ou na sua vida. Muito obrigada pela companhia. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Janela do Céu.